Vamos falar hoje de um assunto que tem tomado aí as redes sociais, que é o caso do Gabriel Ganley. Ele era um atleta, fisiculturista, influenciador digital, que compartilhava a rotina dele com mais de 2 milhões de seguidores aí no Instagram. E ele se tornou um dos nomes mais conhecidos ali da nova geração de fisiculturista. Mas agora em maio, veio a notícia que ninguém esperava. Ele foi encontrado sem vida no apartamento dele. O atestado de óbito do fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos, encontrado morto no sábado, aponta que ele teve uma morte súbita, causada por cardiomiopatia hipertrófica no coração, que é uma doença em que o músculo do coração, o miocárdio, se torna anormalmente espesso. O músculo enrijece e dificulta o bombeamento do sangue e o relaxamento do órgão. É uma doença cardíaca muitas das vezes hereditária e genética, mas segundo especialistas, pode ser agravada por uso de anabolizantes. Não está confirmado, porém, se o Gabriel usava esses hormônios. Bom, eu acho que tá bem confirmado, uma vez que uma pessoa vê no podcast, né, que falava que ele fazia. Gabriel foi descoberto por um amigo no apartamento em que o jovem morava, na Moca, na zona leste de São Paulo, após dias sem que os familiares e amigos conseguissem contato com ele. Segundo as informações do boletim de ocorrência obtido pela TV Globo, esse amigo foi até o imóvel depois de ser procurado por familiares preocupados com o desaparecimento de Gabriel, desde a noite de quinta-feira do dia 21. Como ninguém atendia as ligações ou mensagens, ele decidiu ir até o local. Ao chegar ao prédio, foi informado por um dos funcionários do condomínio de que o fisiculturista estava dentro do apartamento. Como as luzes estavam acesas, mas ninguém respondia, ele arrombou a porta com a ajuda de um dos funcionários. A perícia estava no local e apreendeu diversos medicamentos no apartamento, possivelmente anabolizantes. Segundo o registro da polícia, ainda de acordo com o boletim, o imóvel estava limpo e organizado, sem indícios de luta ou crime. É uma série de fatores que não é só a morte dele, é tudo que está em volta da morte dele. É influenciador se pronunciando, reportagem no Fantástico, médico dando opinião. Mas antes da gente ver tudo que está em volta desse caso do Gabriel Ganley, eu peço para você sua curtida, seu comentário e sua inscrição para dar aquela fortalecida no canal, né, e fazer a entrega do meu conteúdo para outras pessoas também. Isso daqui, gente, é ele antes do uso dos anabolizantes. A gente percebe que ele era um menino muito novo, ele tinha uma doença, né, no coração dele, e também, aparentemente, ele não fazia um acompanhamento médico. E aqui tem, inclusive, um doutor, que é o Dr. Luiz Fernando Correia, que ele fala sobre os efeitos, essas misturas de substâncias até então usadas aí pelo Gabriel. Enantato de testosterona, mesterolona, decanoato de nandrolona, trembolona, 4 hormônios androgênicos usados juntos, em doses que nenhum médico do planeta deveria prescrever. Além de insulina, apesar de não ter diagnóstico de diabetes, insulina como hormônio anabolizante. Mas essas substâncias têm efeitos devastadores no organismo de quem usa. Um artigo no European Heart Journal, 20 mil fisiculturistas acompanhados de 2005 a 2020, 121 mortes. Atleta profissional morrendo mais que atleta amador. O que aparecia na autópsia desses rapazes de 30 anos? Coração dilatado, coração espessado, artéria coronária entupida, que nem a de um idoso. O corpo? Capa de revista. O coração de quem viveu 80 anos viveu bem mal. Segundo o atestado de óbito de Gabriel, a causa da sua morte foi morte súbita cardíaca causada por cardiomiopatia hipertrófica, o espessamento das fibras do coração e áreas de fibrose que causam arritmias. Está na hora de parar de romantizar o uso e abuso de anabolizantes. Não é normal usar essas drogas. Não se trata de suco, como entre eles isso é falado. Sem usar memes, sem usar apelidos. São drogas e capazes de matar. Se você usa, se você pensa em usar, se seu coach te ofereceu, você precisa saber que isso não é suplemento, não é vitamina, não existe essa história de ciclo controlado. É hormônio em dose que mata a célula cardíaca. E também causa diversos efeitos ruins no seu corpo. E o efeito muitas vezes é silencioso. Físico de palco custa caro. Às vezes custa a sua vida. Mano, se você perguntar pra qualquer médico, pessoa estudada, que foi lá, se formou, fez residência, todos eles falam que o uso de anabolizante é prejudicial, sim, à saúde. Aí vem uma penca de influenciador que falando, não é nada demais, né? Porque assim, estão tirando o foco, que é dos anabolizantes, pra falar assim, ele morreu porque ele tinha já uma doença, e aí com o uso dos anabolizantes veio a piorar e ele faleceu. Sempre foi uma coisa que foi levantada essa pauta de ser prejudicial à saúde desde os anos 2000, quando esses caras começaram a surgir com isso. Ou seja, a gente tá em 2026, 26 anos falando sobre isso,
ou acho que mais, acredito que antes disso, né, antes de ficar popular até então aí na internet, e ninguém faz nada. Pelo que eu vi, gente, uma série de pessoas, uma série de influencers, pessoas que estavam ao redor dele, sempre alertava ele com relação ao uso excessivo de anabolizantes. Você tem que pensar no Ganley competitivo aos 40. Como é que o Ganley vai estar? Se eu abusar agora, vou pagar lá na frente. Então hoje, você é um carro 0 km com pneus cheios de cabelinho ainda. Se eu sair cantando pneu agora, meu irmão, daqui 2 anos esse pneu já tá careca. Pode crer. Entendeu? Eu vejo um cara catando esse carro que é 0, dando zerinho, cantando pneu. É bonito, é legal, todo mundo gosta, aplaude, mas qual que é o preço? Quem que vai pagar o pneu depois? É você. Então pensa bem quando você vai usar essa estratégia pra ter o benefício ali, do view, do like, da venda. Eu faço pra 10, tá ligado? É isso. Mas é armadilha, foi o que você falou. É armadilha. E aí, com essa morte dele aí, teve alguns pronunciamentos, né? Porque muita gente do meio foi cobrada. Talvez eu tenha sido o cara que mais popularizou o fisiculturismo no Brasil, que mais trouxe empresas e que mais trouxe patrocínios para os fisiculturistas mediante disso. Mas enquanto o fisiculturista continuar achando que é top falar o quanto ele toma de veneno, e que quem não fala não é de verdade, nunca vai vir Nike, Adidas, Red Bull, nunca. Porque essas marcas não querem estar envolvidas num escândalo como esse aqui, ó, de morte de um garoto de 22 anos. Nunca teremos grandes marcas enquanto a gente achar que é top levantar a bandeira do anabolizante no esporte do fisiculturismo. Nunca. Vai continuar sendo marca de suplemento, de medicamento manipulado e de roupas fitness. E olha lá, marca grande nunca vai querer ser associada. Imagina se uma marca grande como a Nike estivesse investindo no Ganley. Imagina o que ia sobrar agora para a marca. Elas não querem. O fisiculturismo só vai se tornar grande quando a mentalidade dos fisiculturistas e dos donos de eventos entenderem que o uso de anabolizante e de doping tem em todos os esportes, mas não é a partir disso que você faz um esporte. É a partir do fator ídolo. Herói, atleta, resiliente, disciplinado. E o que ele toma? Pergunta pra mim, o que o Siban toma? O maior ídolo atual do fisiculturismo. O que o Siban toma? Meu amigo, você vai ter trabalho para ele falar alguma coisa, porque ele não cita sobre isso. Porque ele não quer citar sobre isso. Ai, tô com frio, inclusive. Muito frio, muito frio. Tá frio aí onde você mora? Porque aqui em São Paulo tá um frio. Eu sei que muita gente gosta aqui do Cariani, mas eu tava até inclusive falando aqui pra minha família que eu não consigo gostar dele. Ele é influenciador, ele é um dos maiores do meio. Ele deveria vir com uma mensagem falando desse caso do menino, falando quão triste foi tudo que aconteceu. E ele fez o ao contrário disso. Eu achei esse pronunciamento dele um pouco narcisista, dele falar das marcas, que as marcas não vai olhar pra esse lado. Tanto que eu não sabia que estavam chamando ele de Capitão Pátria, né? Porque ele é bem Capitão Pátria mesmo. Eu que trouxe o fisiculturismo, eu que trouxe os esportes pro Brasil. E é aquilo, né? O menino morreu, mas vamos ressaltar a importância do patrocínio no país para o fisiculturismo, para os esportes. Ai, é uma falta de empatia em Renato Cariani, que é diferente do Rodrigo Góes, o que ele fala. No fim das contas, o que aconteceu sábado foi simples e devastador. Morreu um garoto de 22 anos, um jovem cheio de sonho, cheio de vontade de vencer, que inspirava milhões de pessoas, que tinha planos, que tinha família, que dizia que sonhava em ser pai e que tinha uma mãe que amava muito ele. Nenhuma visualização vale a vida. Eu espero de coração que essa tragédia abra os olhos de muita gente, dos adolescentes que estão pensando em começar, dos pais que não sabem o que o filho anda fazendo, dos coaches que banalizam protocolos extremamente perigosos. E que sirva também para uma coisa concreta. Se você treina pesado, se você usa qualquer substância, faça uma avaliação cardiológica completa, por favor. Hoje, não amanhã. Procure um médico sério. Tem profissionais éticos no Brasil que fazem esse trabalho de controle de danos. Eu já indiquei alguns nomes aqui no meu canal. E quem quiser procurar, vai achar. Saúde não pode virar aposta. E nenhum físico vale mais do que continuar vivo. Descanse em paz, Gabriel. Descanse em paz, irmão. Que Deus ilumine a sua jornada espiritual. Você foi um jovem que eu tive a honra de conhecer. E graças a Deus você passou pela minha vida, mano. Você foi super gente boa comigo. Sempre me tratou super bem. E... Deus te abençoe, irmão. Você tá vendo a diferença? Você tá vendo a diferença? Que é o Rodrigo Góes falando e o Renato Cariani, que só visa o lucro. O uso saiu dos bastidores, ganhou holofotes.
E Gabriel foi recebido com festa nesse mundo. Estamos aqui hoje para descobrir quem é o hormonizado. Nessa espécie de show, o assunto são os hormônios. E diversos participantes tentam convencer os jurados de que realmente tomam bomba. Toma o quê? Texto. De farmácia? Isso. Eu peguei um bujãozinho de 10mg. Quem não entende do assunto, vira chacota. Tá leve esse bujão. Os jurados avaliam os candidatos e mostram como fazer. Aqui o Gabriel simula uma aplicação. Uai, que experiência, hein, cara? Da simulação para as Gente, tá virando um reality em volta disso. Também de algo que pode matar as pessoas. aplicações em frente às câmeras. Você já pá. Esse é Léo Stronda, um dos influenciadores que mais divulgam o uso de anabolizantes. No seu programa online, recebe convidados para falar do assunto. Gabriel participou do programa logo que passou a usar. Então eu queria te fazer um convite. Eu queria que você tivesse a sua primeira vez comigo. Que isso, Léo? Eu queria ter a honra. Vai espetar? Vem. A recepção é como um batismo no mundo da bomba. Léo Stronda dá uma injeção no braço de Gabriel Ganley e depois assina a seringa como troféu. Procuramos Léo, mas ele não quis falar sobre o episódio. Agora há pouco postou um vídeo em uma rede social. Ele diz que está arrependido e que não vai mais falar sobre anabolizantes. E vamos ver até então o que ele fala também. Deixei passar esses dias aí, deixei passar pelo menos o corpo ter sido velado. O Ganley não é um fisiculturista, o Ganley não é um influenciador. O Ganley era uma estrela. O Ganley tinha um brilho diferente. O Ganley tinha uma energia, onde ele ia, ele conseguia emanar essa energia para as pessoas próximas a ele. E a gente se identifica muito com o Ganley porque podia ter sido a gente. Podia ter sido eu. Porque com 22 anos, eu também fiz minhas maluquices. Eu queria dizer que eu realmente me arrependo muito do que eu falei com ele, as brincadeiras que eu fiz com ele. Porque se polarizou muito na internet, né, esse lance de ele é adulto, ele sabe o que tá fazendo, ele escolheu isso. E também tem uma galera que fala, vocês incentivaram ele, vocês fizeram parte disso. E vou te falar, os dois lados estão certos. Talvez se eu não tivesse feito tantas brincadeiras com ele, ele não teria se empolgado tanto. Ou não, também a gente nunca vai saber. Eu sei que eu não sou e nem quero ser um bodybuilding open. Mas esse era o sonho do Ganley. Eu só queria dizer uma coisa pra vocês, cara. Esquece esse lance de insulina. Você que é atleta, você que é fisiculturista, você que tá pensando em usar, esquece. Tá? Não usa essa merda. É a única coisa que mata instantaneamente, insulina e diurético. Os maiores bodybuilders que eu conheci na minha vida que tentaram usar uma hora ou outra se ferraram. Depois que eu percebi o quão emocionado ele estava e o que ele estava disposto a fazer, eu mudei o tom com ele completamente. A gente estava voltando de uma gravação e ele foi falando, Léo, contando as coisas e tal, e ele falou sobre insulina, ele falou comigo. E eu comecei a negar isso a ele. Eu falei, cara, não faz isso, velho. Você é muito jovem, você não pode usar isso, mano. Porque eu já sabia o nível. Antes da gente entrar no restaurante, eu peguei o rosto dele assim, sabe quando você pega alguém assim pra falar sério com a pessoa? Eu falei, mano, esquece isso, abandona isso. Nunca ninguém mandou você tomar isso, né? Não faz essa loucura, não. Eu vi um vídeo recente, um relato sobre o uso da insulina, né? Eu falei, o cara tá tomando essa parada, mano. Tipo, uma semana depois acontece, né? A fatalidade. Eu não ia falar, mas eu vou falar. O dia que eu soube que o Ganley faleceu, que foi no sábado, eu tava esperando ele pra uma gravação. Pra gravação de um clipe, de uma música minha, e eu tava esperando ele. Fiquei, cara, devastado na hora. Porque a gente tinha muitos planos pra ele. Uma coisa eu tenho certeza. A gente tem que mudar algumas coisas. Eu tenho que mudar. Eu sinto que eu errei muito como cristão, como pessoa, como amigo. Me arrependo profundamente. Depois que ele faleceu, veio à tona alguns vídeos do Close Friends dele, né? Onde o Ganley estava esperando a insulina, ele relatava ali naquele coisa, ele estava esperando a insulina bater para comer, para aproveitar os nutrientes. Cara, aquilo é loucura. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, velho. Porque ao contrário do que muitos estão falando, o fisiculturismo não é só bomba, não, cara. O fisiculturismo não é isso aí. Isso aí é uma parte dele. Então vamos ser hipócrita. Existe, tá lá.
Sempre esteve, mas o fisiculturismo mudou a vida de muita gente. Esse esporte mudou a vida de muita gente, para melhor. O problema não foi o esporte. O problema foi a banalização do uso. E que mesmo assim, o esteroide não tem o poder de matar ninguém fulminante assim, imediatamente. A única coisa que consegue matar alguém é a insulina e diurético, né, de forma instantânea. Esses últimos dias em luto pelo Gunley, mas também pedindo a Deus perdão pelos erros que eu cometi. Primeiro na minha vida, Léo Stronda, vocês não vão me ouvir mais falando sobre esse assunto. Então eu sempre tentei falar sério sobre esse assunto, apesar de brincar, só que a partir de agora eu não vou mais brincar sobre isso. Eu tinha um projeto, né, de lançar uma música por mês durante esse ano, músicas maromba, e eu cancelei esse projeto já. Apesar de nem todas as músicas de maromba falarem sobre, mas é um momento de que eu preciso repensar melhor minha vida e minhas atitudes. Infelizmente aconteceu e eu espero que isso sirva de exemplo e lição para mim e para vocês. Pode a gente realmente estudar e entender como a gente pode melhorar, como a gente pode ser melhor como pessoa e isso refletir na sociedade. E deixo aqui meu pedido de desculpas e meu arrependimento genuíno. Peço desculpas a Deus e que o Gunley descanse em paz. Gunley, te amo. Obrigado por tudo que você fez pela gente, pelo esporte. Que os seus erros, Gunley, não definam quem você é. Você é muito mais do que os seus erros. Mas, infelizmente, você pagou um preço alto por eles. E espero que isso não aconteça de novo com mais ninguém. Nenhuma vaidade vale a sua própria vida. Esse menino, com 22 anos que morreu, foi por vaidade. Foi porque ele queria crescer, foi porque ele queria competir, ele queria ser sempre mais ali, e foi tomando excessivamente até chegou ao ponto que chegou. Não tem um médico pra falar assim, olha, você usar anabolizante vai ser bom pra sua saúde. Não tem um médico pra falar isso. Eles sempre falam de quanto é prejudicial à saúde o uso do anabolizante. E aí veio outro ponto, onde eu bato muito na tecla aqui nesse canal, que é o papel dos influencers. Se um influencer propaga um determinado estilo de vida, que fala que é legal fazer o uso de anabolizante, que não sei o que, vendo que médicos estão o tempo inteiro falando o quanto é prejudicial para a saúde, o influenciador, ele tem que ter uma responsabilidade sim maior. E não somente para a vida dele, mas também para as pessoas que vê aquilo como algo normal e desejável e vai querer aplicar para a vida dela. Eu achei legal aqui o que o Léo Stronda fez. Vou me retirar, não vou mais falar sobre esse assunto e vou começar a repensar sobre o que eu estou falando também. Então, se o cara quis se retirar, é porque ele sabe da responsabilidade dele também ali como influenciador. E é isso, gente. É aquilo que eu falo pra vocês, que eu sempre bato na tecla nesse canal. Os influenciadores têm que ter muita responsabilidade, porque senão esse não vai ser o último caso que vai acontecer. Não é o primeiro e também não vai ser o último. Vai acontecer mais casos assim. Então tá na hora dos influenciadores colocar um pouquinho a mão na consciência, pegar isso que aconteceu de exemplo com Gabriel Gunley, né, e alertar aí os jovens, alertar aí o pessoal até então do fisiculturismo, que acha legal aí fazer o uso do suco. Mas e você, meu amor, o que você acha de tudo isso? Comenta aí embaixo a sua opinião sobre o que eu trouxe aqui no vídeo, se você concorda, se você discorda de mim. Aquilo que eu falei pra vocês, não sou uma expert pra falar assim, nossa, faz isso, não sou essa pessoa, tá? Mas, pelo que a gente vê, todos os acompanhamentos, tudo que os médicos falam, eu tento trazer também um pouquinho de consciência aqui para as pessoas do canal, porque vocês sabem que eu sou assim, quem me acompanha sabe que eu sou assim, gosto de trazer um pouco de consciência, né, para as pessoas. E é isso, meus amores, o vídeo de hoje é esse, comenta aí embaixo a sua opinião também, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas minhas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye.